Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu tenho a grata satisfação de receber no estúdio da TV Alesp o deputado João Caramês, do PSB. Bem-vindo, deputado, mais uma vez, prestando contas de mandato. Obrigado, Jorge. Mais uma vez, quero cumprimentar você e todo o pessoal da TV Alesp e dizer a minha satisfação de estar aqui mais uma vez. Deputado, eu queria falar de uma luta, da persistência aqui de um tema muito caro ao mandato, que é a questão dos municípios de interesse turístico. Uma lei de 2015, se não me engano, lei 1261 de 2015. 2015, de abril de 2015, e a gente só viu, digamos, a florescência da lei agora, nesse ano 2019, por conta dos últimos 43 municípios de interesse turístico que foram determinados por lei nesta casa. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua satisfação de ver esse trabalho que chegou a seu termo. Demorou, mas chegou. Pois é, Jorge, é até oportuno esse nosso encontro, até porque me dá a oportunidade de mostrar aos nossos telespectadores a razão pela qual nós brigamos, insistimos e perseveramos tanto em relação ao turismo. Primeiro, pela sua importância. Sim. Né? O Estado de São Paulo é o único estado da federação que tem uma política pública que transfere recurso aos municípios para fomento ao turismo. Isso desde a época de 70, 70 e pouco, sim, que nós tínhamos uma lei nesse sentido. E naquela oportunidade, 67 cidades conseguiram o título de cidade-estância. Entretanto, houve um equívoco na classificação dessas cidades. Por quê? Como era um recurso constitucional, um dinheiro carimbado, sim, muitos prefeitos pediram aos deputados que entrassem com um projeto de lei classificando a sua cidade como estância. Sim. E o deputado faz, lógico, vem, te até pede... desvirtua, né, o propósito de ser uma instância, né? Conclusão, só que uma grande parte daquelas cidades não tinham vocação turística e recebiam um dinheiro volumoso de recurso para investir no turismo. De acordo com o tamanho da cidade, diga-se de passagem. Se a gente pegar o bolo do turismo, se não me engano, 400 milhões do orçamento. São 400 milhões hoje. 30 milhões, que eu saiba, para Santos. Só Santos, exato, 30 milhões deve ser a que mais recebe. Porque o cálculo é feito proporcionalmente à arrecadação própria de cada município. E eu me lembro que eu estava na Casa Civil naquela oportunidade, o governador era o governador Mário Covas, e o Mário Covas entrou com aquele espírito de realmente fazer a coisa certa. Movimentar a máquina. Justiça, fato, né? Sabe, sanear a máquina, isso, enxugar a máquina. 1 centavo para o Mário Covas era sagrado, entendeu? O espanhol. E olha, eu tive essa oportunidade, essa bênção de ter trabalhado juntamente com ele, que é ícone, né, da ética, da moral. E naquela oportunidade ele reclamava muito, ele falava: Caramês, não é possível municípios que não são em vocação turística receber essa quantia de recursos. Precisamos fazer algo para equacionar isso aí, né? Sabe? Criar novos critérios. E quando eu saí da Casa Civil, eu comecei a debruçar nisso. Isso foi em 2002. Muitos anos de pesquisa. Anos. Nós chegamos até a protocolar um projeto de lei em 2003, mas não prosperou porque mexia com o interesse de muita gente. Até que em 2011 voltamos à tona, com o governador na época, né, o Geraldo Alckmin, e conseguimos levar adiante esse trabalho. E quem poderia ser contra, digamos, levar mais recursos carimbados para o turismo? Porque da resistência é preciso entender, deputado. Eu acho que até as próprias instâncias, as 67 já consagradas, não queriam redividir o bolo, né? Então tinha isso também. Elas ficaram meio encasteladas ali. Não, mas não mexeu com o recurso das instâncias. Pois é, isso tem que deixar explicado. Deixar bem claro. A princípio, né, no início, havia essa preocupação, sim, das instâncias perderem recurso por conta dos municípios de interesse turístico. Sim. Mas como o Estado aumentou a sua participação, as instâncias tiveram que abrir mão um pouquinho dos seus recursos também. Sim. Mas isso num acordo muito bem elaborado, feito, governo, prefeitos e nós aqui da Assembleia. O senhor sempre se pautou pela questão da vocação turística. É preciso lembrar aqui, a gente estava falando de 67 instâncias, depois essa casa aprovou
mais 3 instâncias, Então, Brotas, Olímpia e Guaratinguetá. Guaratinguetá. Por quê? Fazendo 70 instâncias. Exatamente, porque o projeto de lei, o 1261, ele diz que existirão 70 instâncias e 140 municípios de interesse turístico. E cada município que queira ter o título de MIT ou de instância tem que obedecer os critérios da lei, que são critérios realmente complicados para você conseguir. Então, a questão da demanda turística, que a prefeitura tem que apresentar de 2 anos anteriores à apresentação do projeto, o conselho municipal, plano diretor, um conselho municipal. Que se o município quer realmente esse título, ele precisa provar que tem essa vocação. E nós conseguimos com isso equalizar, né, equacionar o problema, fazer justiça, e hoje nós temos 70 instâncias e 140 municípios de interesse turístico que estão recebendo aí R$700 mil aproximadamente por ano para investir estritamente no turismo. Verba carimbada. Verba carimbada, Jorge. Outra coisa, outro dia me perguntaram o seguinte, o que representa isso para o município? Então, se perguntar, parece que é pouco para uma grande cidade, mas deve ser muito para uma pequena cidade. Olha, imagine você o seguinte, que se você pegar R$700 mil para muitos municípios que foram certificados como MIT, isso é maior do que o volume de arrecadação própria daquele município. Pois é. Entre IPTU, ISS... Pode fazer toda a diferença. Taxas, quer dizer, é maior do que a própria arrecadação própria. Deputado João Caramês, mas o que falar antes? Agora a obra já está feita, os 140 municípios de interesse turístico já foram escolhidos, determinados, já vão receber recursos para fomentar o turismo. Mas como foi também conclamar os prefeitos, os gestores municipais, a buscarem esses recursos? Porque muita gente sequer dá valor, o munícipe muitas vezes não sabe das suas belezas naturais ou não tem a arte de bem receber turista. Como foi mudar uma cultura, deputado? Então, alguns prefeitos, a grande maioria deles, logicamente, desde o início, pleiteavam isso, participaram das reuniões preparatórias, porque houve toda uma preparação, viu, Jorge? Não foi assim, de supetão que a lei saiu. Você acompanhou muito bem aqui, a comissão que foi formada por deputados, trouxemos a sociedade civil para participar, todos aqueles que representam no mercado o turismo, e contribuíram com as suas sugestões. Isso foi importante. É uma lei que nasceu assim de baixo para cima. Né? E ela retrata muito bem o trabalho dessa Assembleia. Eu considero que essa lei quebrou o paradigma dessa casa. Até por conta da assinatura coletiva, da escolha dos municípios. Exatamente, quebrou o paradigma. Por quê? Porque nós estamos acostumados a aprovar aqueles projetos comuns, né? Denominação, né? Autorização do governo para isso. Quer dizer, são leis que... Orçamento, LDO, etc. e tal. Essa lei não. Essa lei, ela trata exclusivamente de desenvolvimento, geração de emprego e geração de renda. É uma lei que poderia vir exatamente do executivo, mas foi fruto do legislativo. Eu queria que o senhor falasse também sobre esse diálogo permanente com os prefeitos, com os vereadores, vice-prefeitos. Eu pego uma particularidade. Nesse último pacote de municípios que foram aprovados como MIT, Divinolândia. Nós estivemos lá, deputado, eu posso falar isso. Foi, é verdade. O deputado me convidou e estivemos lá, a praça montada, as pessoas ali, numa solenidade de entrega do plano diretor de turismo da cidade e a apresentação dos conselheiros, o Conselho Municipal de Turismo. Ou seja, se a cidade abraça, as coisas acontecem, deputado. Pois é, Jorge. Para quem foi prefeito, como eu fui, eu sei o quanto é difícil de chegar até a população, o esforço que o prefeito tem para equalizar os problemas da cidade, para oferecer uma qualidade de vida melhor para a sua população, e o esforço que tem de chegar até o povo, sabendo que não tem recurso. Né? Então, os projetos que eu acabei subscrevendo como autor desses projetos, eu fazia questão que o prefeito realmente fizesse aquilo que o prefeito de Divinolândia fez. Reunisse a população, a sociedade civil, para fazer a entrega do projeto e ir lá dar o meu testemunho do esforço que o prefeito teve no sentido de cumprir as exigências da lei. Por quê? Porque é uma lei dura. Não é uma lei fácil de cumprir, não. A documentação exige muito esforço e algumas prefeituras precisaram até colocar recurso para poder fazer o plano diretor. Porque nem todas as prefeituras têm condições de contratar um turismólogo,
Sim. Né? Então o plano diretor tem que ser muito bem feito, muito bem elaborado, para quando chegasse no grupo de trabalho técnico da secretaria, fosse aprovado. Né? Então Agora, é uma coisa muito séria. Então deputado, fazia questão de realmente fazer isso. E a população também entende esse esforço. É preciso dizer que muitas vezes o gestor municipal, o prefeito, é incompreendido, porque ele depende de orçamento, o orçamento é aprovado, e muita gente deve falar, mas com tantas demandas na área da educação, saúde, falta de creche, tá aí o prefeito está colocando sinalização turística na cidade e mal sabe ele que é um recurso carimbado, que ele tem que ser aprovado no DAD, ele tem que ir para o turismo. As pessoas entendem isso também, deputado? Então, é uma questão de você também explicar às pessoas, né? Eu costumava dizer o seguinte, eu falei, gente, independentemente da cidade ter um recurso substancial, nem tudo aquilo que a cidade arrecada fica no município. Sim. Diferente do turismo, que é a prestação de serviço. Esse é o imposto que fica na cidade. Diferente do imposto que vem de uma indústria automobilística, por exemplo. Então, sim, é comum os problemas, eu preciso trazer uma Ford. Bom, a Ford, não vai trazer. Exatamente, para produzir imposto na minha cidade. Ele esquece... Valor agregado. Exatamente, ele esquece que de cada R$100 de imposto que o cidadão paga, esse R$100 vai tudo para Brasília. Brasília fica com R$60 e devolve 40. R$25 para o Estado e R$15 para o município. Aonde foi produzido? Nada. Exatamente. Então, agora, em cima desses R$15, ele tem que cuidar da educação, da saúde, da coleta de lixo, de creche, saneamento, urbanização, saneamento, tudo. Segurança pública, né? Coisa que o ter uma verba carimbada para o turismo pode fazer toda a diferença. Pronto, é uma garantia que ele tem. Agora, deputado... E dá até para ele se planejar. 140 já foram escolhidos, 70 instâncias, são 270. O que fazer com os outros 405, se a minha conta não estiver errada, eu vou perguntar ao professor de matemática aqui, que estão fora do grupo das instâncias dos MIT. Há possibilidade de talvez emendar a lei e recepcionar outros MITs, porque a lei causou um burburinho no Estado. As pessoas, os prefeitos queriam o título de município de interesse turístico. Há possibilidade de incorporar, quem sabe criar um ranking, porque senão os municípios podem talvez não criar uma boa concorrência, uma boa disputa, porque o ideal é criar um cluster de turismo. Exato. Visita essa cidade, visita aquela outra. Exatamente. Olha, nós pensamos em tudo, inclusive eu até torço para que esse novo governo, sim, essa nova gestão, realmente dê sequência a tudo aquilo que foi iniciado. Sabe, não é que seja excelência, pode até ser aprimorado, mas a metodologia, a maneira tem que continuar a mesma. Qual é? O prefeito prepara a documentação que a lei exige, chega para o deputado, entrega para o deputado vai, prepara o projeto de lei, passa pela CCJ, vai para a Secretaria de Turismo, passa pelo grupo técnico, foi aprovado, os documentos foram apresentados corretamente, existe aquilo na cidade, tudo bem. Então, é aprovado, volta para a Assembleia para ser aprovado pelo plenário, certo? Sim. Só que, agora completou, a demanda continua, a oferta continuou, né? Então, esses projetos que entraram ficam numa prateleira, obedecendo por ordem de data de entrada. Sim. Bom, o projeto prevê a cada 4 anos um projeto revisional, onde a Secretaria vai analisar se realmente os prefeitos investiram corretamente aqueles recursos nos anos anteriores, investiram no turismo. Quem não o fez pode perder o título. Quem não o fez pode perder o título. Ninguém vai dormir em berço esplêndido receber dinheiro para o turismo. Como nós temos duas categorias, a instância e os MITs, os 3 últimos colocados das instâncias que tiverem nota inferior aos 3 primeiros colocados dos MIT, eles se alternam. Sim. E lá embaixo ele pode perder também o MIT. Sim. Né? Então entra aquele que está na prateleira. A boa concorrência. Como o carnaval, como o futebol, para que haja uma boa concorrência entre os municípios. Mas usando um critério, principalmente da responsabilidade, porque é dinheiro do Tesouro que vai para lá. Não é do município, é do Tesouro. Antes de terminar o governo passado, do governador Márcio França, nós estudamos uma possibilidade de aumentar em 10 o número de instâncias e 20 o número de MITs. Sem, contudo, causar um impacto maior
no caixa do Tesouro. Tá. E isso é possível. É plenamente possível? É plenamente possível. Tanto é que eu apresentei uma proposta de emenda constitucional, né, com esse objetivo, sim, aumentando 10 em instâncias e 20 em MITs. 20 em MITs. Como existe o projeto revisional, os MITs que subirem vão abrindo vaga para os demais. Exatamente. Então nós estaríamos criando aí aproximadamente 30 vagas para os municípios de interesse turístico. Bom, estamos falando em 400 milhões de reais para as instâncias, 80 milhões para os MITs, né? Era em torno disso. Exatamente. Isso num orçamento no estado de São Paulo de 231 bilhões. Não é nada. Não é nada. Não é nada, né? É dinheiro de pinga. É dinheiro de pinga. Mas quanto que não vai representar para o município, né? Pois é. Deputado, eu gostaria de falar sobre outras ações de mandato também, a frente parlamentar aí do setor metroferroviário. Aliás, um setor que precisa, que anseia por investimentos. O senhor fez, por conta da frente parlamentar, atraiu as melhores cabeças aqui para discutir um setor que é vital. Quem não se lembra da greve dos caminhoneiros no ano passado, em maio do ano passado, quando o país parou, a dependência que a gente tem das ferrovias, e podia até dizer das hidrovias, o deputado também capitaneou aqui uma frente parlamentar das hidrovias. A gente está perdendo essa agenda? Olha, Jorge, eu vou te falar uma coisa. Um país como o Brasil, com as suas dimensões continentais que tem, com a riqueza que tem, com a capacidade que tem de superar crises, é inadmissível que nós não tenhamos um governo ainda que decida em dividir a sua matriz de transportes. Está muito concentrada sobre pneus. Sobre pneus. Então, todos os países que são os países de primeiro mundo, se você for pegar a matriz de transporte de cada país, você vai ver que ela é compartilhada com sim, a ferrovia, a rodovia e hidrovia. E o Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo e não se tem uma política pública voltada para o transporte hidroviário. Tem o maior litoral, 11 mil quilômetros de litoral, e não tem navegação exatamente, de cabotagem. Com as dimensões territoriais que nós temos aqui no país, imagine você os nossos produtos sendo escoados apenas por rodovia. Sim. É uma coisa que não dá para aceitar. Então nós precisamos ter governantes que realmente pensem, debrucem nisso e mudem, sabe, essa matriz de transporte nossa. E a ferrovia é fundamental nesse processo todo. Mas quem abraça uma demanda como essa, que depende de capital intensivo, grandes investimentos, investimento de longa maturação, quando se fala, por exemplo, eu acompanhei algumas reuniões aí da frente parlamentar, aí metroferroviária, e se fala da concessão, né, das ferrovias, que é um investimento pesado de muito tempo, a antecipação, inclusive, dessa nova concessão, deputado. Tudo isso foi discutido aqui. Foi. Infelizmente, na política, as coisas têm que ser feitas no tranco, né? Cobrando. E a ferramenta, a frente parlamentar, é uma ferramenta que nós temos procurado utilizar aqui na casa justamente para isso. Tá. Para poder cobrar o governo naquilo que nós achamos que é o correto, que é o certo, né? Então, pode citar para você a frente parlamentar das hidrovias, que naquela oportunidade nós conseguimos investimento do governo federal para ampliar a hidrovia Tietê-Paraná, né? Construir a barragem de Santa Maria da Serra, concluir a barragem da Penha, né? Para navegação aqui no nosso Tietê, Alto Tietê. E no futuro tentar fazer um hidroanel metropolitano. Isso é uma ousadia, um hidroanel viário aqui na cidade de São Paulo. Mas é perfeitamente viável. Sim. Basta ter o quê? Vontade política para isso, recurso, obviamente, mas você precisa tomar decisão. Não, eu vou fazer isso, porque como é um projeto a longo prazo, é uma coisa que tem que começar e outros governos darem continuidade. Agora, tudo depende também da energia e da perseverança do mandato. Eu digo isso porque, em geral, frente parlamentar era só o lançamento, né? O senhor realmente levava a termo, a gente pode anotar aqui na casa, centenas de frentes parlamentares, mas aquelas que realmente tinham continuidade, que tinham discussão, que tinham agenda, participação intensiva. Eu cito aqui a da mineração e cito ainda a das hidrovias e agora mais
mais recentemente a do setor aí metroferroviário. Hoje, se falar em mineração, é até uma coisa... É um pecado. Contraproducente, né? com a tragédia que houve lá em Brumadinho, em Mariana, etc. Sim. e tal. Mas eu pergunto para você, nós vamos viver sem a mineração? Impossível. Está na nossa vida. A mineração está no nosso dia a dia. Não se pode demonizar a mineração. Não, de jeito nenhum, até porque é até bom agora esclarecer o seguinte, a mineração é importante para a nossa vida. Um exemplo, você sentou à mesa com a sua família para almoçar. Veio lá o arroz e feijão. De onde veio o arroz e feijão? Onde foi produzido? Na terra. E para ele ser produzido, o que precisou? Adubo. Adubo. Que veio da mineração. Da mineração, é. O prato. O copo, que você está colocando. O talher, a gente pode... Copo, talher. Então a mineração está no dia a dia. Sim. É necessário que se cobrem as autoridades, que as autoridades fiscalizem, para que a gente tenha bons empresários. Mas diante de uma tragédia como aquela, que ceifa centenas de vidas, deputado, a gente precisa também do braço forte do Estado para regular. Exatamente, para atuar, fiscalizar, cobrar. Então aqui em São Paulo é o quarto minerador, é o quarto maior produtor de minérios do Brasil. Sim. Do Brasil. Mas só que a sua extração, a sua produção é dos agregados da construção civil. Sim. A brita e a areia. Construção civil que continua crescendo, né? Exatamente, claro, muito um pouco menos, de argila que nós claro, temos, sim. o polo cerâmico lá de Santa Gertrudes, etc. e tal. Mas o forte é a brita e a areia. Sim. E eles, naquela oportunidade, sentiam falta de o governo não ter um departamento, uma secretaria que pudesse atender às suas demandas, Sim. centralizar suas demandas. Foi quando nós criamos a Frente Parlamentar da Mineração e aquele trabalho resultou numa subsecretaria e, posteriormente, a denominação de Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo. Mas que ela agora... Então, por decisão do governo atual, essa secretaria foi anexada a uma outra secretaria e acaba perdendo força. Descaracterizou-se. Descaracteriza. Agora eu pergunto para você, como é que fica o setor? Né, os empresários. Toda aquela mobilização. Toda aquela mobilização. A pedra, a brita precisa continuar sendo produzida. A areia precisa ser. Senão, como é que nós vamos ter casas, né, escolas, hospitais? Eu imagino o Atlas que foi feito com todo o carinho, com todo o trabalho, mostrando, né, as vocações regionais, municipais, onde há a lavra e tudo mais, tudo produzido por conta da frente. Por conta da frente. Aí está tudo mapeado isso, está tudo mapeado agora. Precisa estabelecer uma política para isso, né? Olha, falamos aqui do estado todo, passado em revista, falamos de turismo, falamos de mobilidade urbana, e não falamos da sua Itapevi, a sua região, deputado. Vamos falar também, senão o pessoal de Itapevi vai cobrar da gente. Fala, o João fala do estado, fala do país e não fala da sua aldeia. Olha, Itapevi completou recentemente aí 60 anos, né, de emancipação política administrativa. Sim. E meu pai foi o emancipador, né, de Itapevi. Rubens Caramês. Grande Rubens Caramês. E Itapevi era um distrito que pertencia ao município de Cotia. E 18 de fevereiro de 59 emancipou-se. E meu pai foi eleito o primeiro prefeito da cidade de Itapevi. E meu pai pôs na cabeça que um dia o filho dele tem que ser prefeito. E eu não gostava de política, detestava política. Eu vivi dentro da igreja minha infância, minha adolescência, a igreja católica. E aos 25 anos de idade acabei sendo candidato a vice-prefeito por insistência do meu pai. Porque ele falava, meu filho tem que ser prefeito um dia. Mas só que, infelizmente, meu pai veio a falecer antes da nossa eleição como vice-prefeito. E o destino e a vontade dele acabou se concretizando. Acabei sendo eleito prefeito em 93, né? Fizemos um bom mandato, graças a Deus, elegemos sucessor, depois a minha esposa foi eleita, fui eleito deputado, etc. E essa trajetória toda. Só que agora Itapevi, depois de um atraso de 12 anos, né, e nós tivemos lá duas pessoas, uma prefeita e um prefeito, que atrasaram assim, 12 anos, o jovem Igor Soares, que foi deputado aqui, acabou sendo eleito, está fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho excepcional, está transformando a cidade. Lembrando o Juscelino. O Juscelino falava, vou fazer Brasília, 50 anos em 5 para você fazer 50. E ele realmente está fazendo, vai fazer em 4 anos, eu precisaria de 40 anos para fazer. Muito dinâmico, sabe? Vai atrás, vai buscar aquilo que é necessário, e Itapevi está mudando de cara. E a gente fica muito feliz, né?
Porque, afinal de contas, quem nasceu lá, como eu nasci, me criei, minha família toda lá, minhas coisas estão lá, certo? Então a gente fica muito feliz que Itapevi realmente está avançando. E a gente tem contribuído, sim, lógico, como deputado. Sua expertise de ex-prefeito, inclusive, lá, colaborando, e mesmo aqui nessa casa, ajudando a administração da cidade. Agora, né? Brevemente, estaremos inaugurando lá o Bom Prato. Sim. Então, isso é uma coisa que gratifica muito a gente e eu me sinto assim gratificado e recompensado. Em um minuto, o que faltou dizer? Suas considerações finais, deputado. Olha, aproveitar a oportunidade, né, que o meu mandato se encerra aqui há alguns dias. Em 14 de março. Em 14 de março, eu quero agradecer a todos aqui da Assembleia, a TV, a imprensa, aos colegas deputados, agradecer as pessoas, agradecer a minha família que tanto contribuiu, me apoiou para que eu pudesse estar aqui. Até outro dia já me perguntaram, e agora, cara mesmo, o que você vai fazer, né? Falei, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar aqueles amigos que eu jogava uma tranca, um buraco, que eu não faço há 20 anos, né? Então, agradecer a todo mundo e dizer o seguinte, que eu saio aqui com o sentimento do dever cumprido. Mas a política é uma coisa que eu acredito, que eu confio e gosto. A política é o único meio que nós temos para ajudar as pessoas. Vou deixar meu mandato, mas não vou deixar de fazer política. Parabéns e sucesso nessa empreitada. Muito obrigado. Eu conversei neste Por Dentro da Política com o deputado João Caramês, do PSB, programa que você vê, revê e também compartilha na página do YouTube da TV Alesp. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.